Olá, irmãos, tudo bem? É bom estarmos juntos novamente. Nós vamos estudar agora a idolatria e o mal, segunda-feira, 8 de setembro de 2025. E a pergunta 2 diz assim: leia Êxodo 32, 6. Quais foram as consequências da idolatria dos israelitas? Temos algumas referências também no livro de Mateus, no livro dos Salmos e no livro de Isaías. O bezerro de ouro ali, mencionado no capítulo 32 do livro do Êxodo, mostra uma situação muito grave de mal e de idolatria também, tomando de conta dos israelitas. Esse bezerro de ouro, ele se assemelhava a um deus egípcio chamado Apis, né? Ou a deusa vaca, Hathor. Essa foi uma transgressão flagrante do primeiro mandamento e também do segundo mandamento, como nos declara Êxodo capítulo 20, versículo 3 e o 6. Tal violação não poderia ficar impune, pois rompia abertamente o relacionamento dos israelitas com o Deus vivo, né, o Deus de Israel. Em vez de adorar o Criador, eles estavam agora adorando uma criatura, um ser feito pelas suas próprias mãos, né? Na realidade, Arão foi quem pegou esse bezerro e moldou esse bezerro, né? E veio com aquela mentira deslavada de que ele simplesmente pegou os objetos de ouro trazidos pelos israelitas e jogou no fogo, e aquilo ali saiu aquele bezerro de ouro. A ordem da criação foi invertida ali naquele momento. Em vez de reconhecer que tinham sido criados à imagem de Deus, eles fizeram um Deus, nem sequer a sua própria imagem. Infelizmente fizeram uma imagem de um animal, né? Que é contrária ao que a Bíblia nos apresenta, que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, como está relatado no livro do Gênesis, né? A idolatria, ela nega o entendimento teológico que Deus é Deus e de que o ser humano é ser humano. A idolatria, ela apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade. A idolatria rapidamente rompe o nosso relacionamento com Deus e leva-nos para bem longe de Deus, num ciclo vicioso e degradante, moralmente, né, espiritualmente, que piora com o passar do tempo. Não é de admirar que o que aconteceu naqueles dias seguintes, né, depois de oferecer sacrifício ao ídolo, eles começaram agora a se divertir, realizando uma imitação das festas que eram feitas lá no Egito. Então você sabe, lá no Egito eles tinham muitos ídolos, né? Para cada situação eles tinham um tipo de Deus, um Deus da colheita, o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus do sexo, o Deus da morte, o Deus da guerra. E infelizmente os israelitas, como passaram aqui tanto tempo ali arraigados naquela civilização, naquela sociedade ali, eles acabaram absorvendo muito do convívio deles, e isso foi passando de geração em geração, e acabaram não se desvinculando com tanta facilidade. Os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos. Eles criam seus próprios deuses, né? O que já é muito ruim e mostra que nos afastamos cada vez mais de Deus, e agora começamos a criar nossas próprias maneiras de pensar. A verdade se torna uma verdade relativa, né? Cada um tem a sua própria verdade. Então o Criador agora ele é substituído por uma coisa, por um objeto, por algo moldado com algum material de valor, ou mesmo sem tanto valor. Mas cedo ou mais tarde, o que isso acaba levando? Acaba levando para a degradação moral, para o declínio do ser humano. O ser humano desce tão fundo que ele mesmo não consegue perceber que ele está caindo dentro de um buraco e destruindo a sua própria maneira de ser, as verdades contidas no seu próprio ser com relação a quem o criou. A identidade de Deus, ela está em nós, né? Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, como podemos agora esquecer disso? Hoje, infelizmente, muitos esquecem. E a idolatria não é mais agora simplesmente para um objeto feito de mãos humanas, mas para o próprio ser humano. Hoje tem pessoas que adoram um cantor, uma cantora, uma atriz, um ator, né, um artista, e acabam se esquecendo que ali são meros seres humanos, como nós também, e que a única adoração realmente vigente deve ser para o nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra e o mar e as fontes das águas, e nos criou também. Então isso é muito triste aos olhos de um Deus santo, ver que as suas próprias criaturas se esquecem de que eles foram criados em imagem e semelhança dele mesmo, do nosso Deus. Continuamos colocando as nossas vidas nas mãos de Deus, que esse seja o nosso propósito,
acreditando através da fé que Ele vai nos tirar as vendas dos olhos e nos fazer enxergar além do que nós simplesmente estamos vendo na frente das nossas vistas. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos reconhecer que nós temos um Deus criador do céu e da terra e de todo o universo, que está ao nosso lado e que quer o melhor para nós. Vamos orar. Continue conosco, Senhor. Nós te rogamos esse favor, não por mérito nosso, mas na pessoa do teu Filho amado Jesus, que deu a sua vida por cada um de nós, por cada ser humano que vive nessa terra. E nós não devemos nos esquecer disso. Em nome de Jesus. Amém.